Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pessoas e Talento, podcast do IRH e da IRH Magazine, a principal comunidade de comunicação e recursos humanos em Portugal. Eu sou Cristina Martins de Barros, fundadora do IRH e diretora editorial da IRH Magazine. E este é o nosso ponto de encontro para falar sobre os temas mais pertinentes e interessantes da gestão de pessoas para quem trabalha, estuda ou para quem se interessa por estes temas. Desde já vos convido e deixo aqui o desafio para assistirem ao nosso podcast, mas também para nos seguirem nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube, não me esqueci de nenhuma, e para subscreverem este podcast na vossa plataforma favorita para não perderem nenhum episódio. Hoje vamos falar sobre aprendizagem digital, com um propósito, espírito crítico e sempre focado no desenvolvimento do talento dos nossos colaboradores. O meu convidado é o Filipe Seixas Santos, engano-me sempre no teu nome, esqueço-me do Seixas, diretor de desenvolvimento de negócio de ISQE. Boa tarde, Filipe, bem-vindo. Boa tarde, Cristina. Prazer ter-te aqui comigo. O prazer é todo meu. Olha, é espetacular estar aqui e estar naquilo que é a realidade deste contexto que tu consegues operacionalizar e trazer para dentro daquilo que é o contexto RH, com tendências e com objetividade. E obrigado pelo convite. Exatamente. E tentamos falar das temáticas mais atuais e pertinentes. E claramente aqui o desenvolvimento de competências de uma forma mais digital é um dos temas, e já sem entrar na inteligência artificial, é um dos temas da atualidade. Antes de entrar aqui no tema que nos traz esta tarde aqui, queria que nos contássemos um bocadinho o teu percurso. Como é que chegaste aqui ao ISQE para os nossos ouvintes também a ficarem a te conhecer um bocadinho melhor? Ok, é giro. Pois é curioso porque o meu percurso dentro daquilo que é a realidade de quem ganha contacto com a gestão de talento é um pouco atípico. Porque na verdade eu começo por uma área de sistemas. Eu começo a ganhar experiência naquilo que é a área de sistemas e, no fundo, acho que até hoje em dia acabo por ter duas paixões. Aquilo que é a área da realidade de tecnologia e aquilo que é a realidade de gestão de talento. Comecei como consultor naquilo que é a realidade de recursos humanos, modelos de carreiras e afins em várias organizações e passei por estruturas de RH em consultoras e em tecnológicas. Certo. E a realidade de entrada aqui no ISQE vem muito deste âmbito, ou seja, deste know-how que se vai adquirindo ao longo do tempo de quem esteve do lado dos recursos humanos e teve a gerir recursos humanos e teve a implementar soluções de recursos humanos para hoje estar do lado de uma tecnológica que desenvolve plataforma de gestão de talento, mas que também faz a implementação e faz consultoria estratégica no âmbito da gestão de talento. Exatamente, tens essas duas facetas. Mas agora, entrando aqui no nosso tema, ouvimos muita coisa e há muitos buzzwords, inteligência artificial, gamificação, microlearning. O que é que está mesmo aqui a mudar no desenvolvimento de competências? Nesta área digital, obviamente. Olha, Cristina, eu diria que o que está hoje em dia naquilo que é, no fundo, uma tendência, ou que se está a criar transformação efetiva, está a gerar transformação efetiva, é o basearmos em skills. O estarmos a olhar para esta vertente de ser skill-based, de nós estarmos orientados em termos de não tanto de uma carreira, como conhecíamos do antigamente, mas mais como uma quantidade de skills que existem dentro de uma organização e estes skills vão fazer a diferença para os vários perfis da sua organização. O que quer dizer que a organização também tem que trabalhar esses skills. Aqui entramos no como é que dinamizamos, não é? E, no fundo, uma plataforma de gestão de talento hoje em dia acaba por ser mais uma infraestrutura que permite interligar estas várias realidades, trabalhar estas várias realidades e não ser só a plataforma de transformação digital, não é? De um processo para passar a ser digital e deixar de usar o papel ou deixar de usar o Excel, que em parte é digital, mas que não está enquanto processo digitalizado. Portanto, eu diria que o que está a acontecer é esta transformação efetiva, não é? Dentro da realidade de gestão de talento. E como é que se materializa essa transformação? Como é que se passa
para a gestão por competências, para perfis de competências, e como é que uma plataforma como a Cornerstone, que é o que vocês utilizam, que é uma solução mundial super sólida e super conhecida, como é que se opera essa transformação e o que é que tu materializas atualmente? Bom, eu diria que o primeiro ponto de desafio, quando falamos de plataforma, é se efetivamente dentro da organização existe já a visão estratégica sobre para onde é que querem caminhar e que talento é que querem evoluir, ok? O outro tema é se conseguimos transpor isto para dentro da plataforma. O facto da plataforma dar esta resposta, e o Cornerstone, enquanto plataforma modular, portanto, apanha todo o life cycle do colaborador, desde o recrutamento até à gestão da compensação, mas tendo toda esta vertente também da gestão do talento e daquilo que são as suas competências. O tema crítico é, eu tenho que ter claro para mim, eu enquanto organização, enquanto gestor da organização, o que é que quero que aconteça. O facto da plataforma permitir e operacionalizar isto não quer dizer que se transforme logo automaticamente só pelo facto de eu a comprar e de a adquirir. O ponto de impacto é ter a tecnologia a favor daquilo que é a realidade de transformação das pessoas e de evolução das pessoas. E aqui, como tocavas há pouco no tópico do AI, hoje em dia, além daquilo que é a tendência do que nós ouvimos muito, utilizem a tecnologia, e o AI é muito diferenciador e impactante, mas o ponto para aquilo que é dentro da plataforma poder utilizar inteligência artificial é para poder ser um acelerador. É para poder ser, e nós usamos muito esta terminologia do Power Enhancer, que na verdade me dá capacidades, dá-me superpoderes para eu, enquanto colaborador, que tenho uma quantidade de características e tenho, no fundo, comportamentais e tecnológica do ponto de vista da hard skills, mas que eu preciso de continuar a evoluir. E aqui é o ponto de diferenciação entre como é que eu consigo que essa evolução possa ser diferente para mim e diferente para ti, e os dois estamos na mesma organização e até talvez perto da mesma função. Mas é aqui que estas plataformas potenciam, ou seja, olham para o teu perfil, para aquilo que tu procuras mais, gerando essa tendência dentro da plataforma, ela analisa e vai-te propondo caminhos de aprendizagem. E esse é o ponto onde a tecnologia acrescenta e onde impacta naquilo que é o crescimento do talento. Aproveitando aqui a tua deixa, eu tinha previsto a pergunta um bocadinho para depois, mas falando desses percursos de aprendizagem, não corremos o risco aqui de aprender ou de desenvolver o que a máquina nos diz e não bem o que a gente quer? É um bom ponto. Eu diria que, em termos daquilo que existe, que é sugerido pela máquina, e que no fundo estamos a falar de machine learning, portanto ela aprende com aquilo que nós vamos dando de feedback e com o qual vamos interagindo, mas o ponto crítico é, isto é um ponto de início. Ou seja, a máquina em si e a plataforma em si não deve ser entendida como este é o meu caminho fechado do meu âmbito de desenvolvimento. É o meu ponto de início e de necessidade de evolução. A ideia é criar aquele tópico aguçado de descoberta, de quereres ir atrás daquele tema, daquele conhecimento e poderes começar a divergir também em termos de conhecimento do que aquilo que estava traçado. E a máquina vai-te sugerindo mais caminhos e mais conteúdo. E não ficas fixa àquilo que é uma realidade de formação que foi pensada por alguém e que não está tão propriamente personalizada em ti. Okay. E a máquina vai-me propor coisas diferentes conforme o que eu já fui aprendendo e o que ela, ia dizer sentiu, ela não sentiu nada, mas o que ela viu do percurso percorrido, certo? Exatamente. Porque senão corremos o risco dela propor o mesmo percurso a toda a gente. Sim, e esse é o risco que nós trazíamos do antigamente, não é? Pensávamos uma função e dizíamos, não, é por este perfil de função que vamos traçar este caminho de aprendizagem. A verdade é que tu, se vieres de uma organização diferente da qual eu vim, tu trazes uma experiência diferente, o teu ponto de aprendizagem neste caminho pode estar num grau completamente diferente do meu. E esse é o ponto da máquina, ou seja, ela vai tentar perceber o teu perfil, vai tentar direcionar aquilo que te vai criar engagement em termos do teu percurso formativo e dar-te alternativas. Na verdade, não fica vinculada a eu estou no âmbito desta função e só vou evoluir estas competências. Se tu começas a ir por outras que até nem têm tanta relevância concreta e direta para aquela função, mas que têm a relevância do ponto de vista de evolução, porque estás a procurar conteúdo, ela permite e vai-te sugerir. Cristina, olha, também tens este conteúdo, também é giro explorares.
Claro, e não ficamos todos a aprender a mesma Exatamente. coisa, ou só o que a máquina quer. Isso, nem mais. Mas dando um passo atrás, hum, antes de. É preciso, eu diria, configurar a máquina, ou seja, a entidade tem que definir as competências que quer e depois a plataforma é uma ferramenta, não é? Que Exato. utilizamos. Da tua experiência e do que tens visto, que competências é que as empresas estão a tentar desenvolver? Qual é o caminho aqui neste desenvolvimento? Essa é uma questão muito gira, porque uma das coisas que nós temos sentido é que este transpor de competências para dentro de plataforma, por vezes por si só, é o principal desafio. Ou seja, nós temos organizações que, muito embora tenham um negócio montado, tenham todo o seu processo de negócio pensado, do ponto de vista das competências internas, não estão ainda num grau de maturidade, a própria organização em si, para poder dizer eu tenho estas competências dentro da minha organização. E por outro lado, estrategicamente, ou seja, olhando para o meu futuro, eu quero acrescentar mais estas competências. Portanto, esse é um dos pontos principais a trabalhar com a organização quando fazemos a implementação. Nós fazemos os dois, ou seja, trabalhamos com a organização na descoberta do que é que faz sentido existir dentro da sua organização. Tentamos que esta estratégia esteja definida para pensarem, ok, futuramente qual é o vosso caminho e transpomos isto para dentro da plataforma. A plataforma começa a acrescentar valor aí. E é aqui que é o elemento diferenciador de termos isto digitalizado. Claro. E já tem muitas soluções, muita oferta que permite responder às várias... Do ponto de vista de catálogo formativo, do ponto de vista daquilo que são, no fundo, a interligação das próprias funções dentro da plataforma. Portanto, temos aqui um conjunto de funcionalidades que a própria plataforma permite não só alertar o gestor, portanto, quem está na parte de back-office, vamos chamar assim, a olhar para os dados e a pensar para onde é que isto deve ir, e estamos a falar do condutor, não é? Que está a direcionar, e aqui ao nível da gestão da organização, mas também o próprio colaborador, que cada vez que interage com a plataforma tem mais oportunidades de evoluir. E que competências é que estão mais a precisar de ser desenvolvidas? O que é que vocês têm visto? O que é que as pessoas querem aprender? Olha, esse é um tópico super giro, porque nós recentemente tivemos aqui um insight muito curioso do ponto de vista da evolução destas competências. O tema não é assim tão recente, já vem de 2020, 2021, com base no que saiu de um relatório do World Economic Forum e que se focou nas principais competências que fazem relevância para as organizações para o trabalho do futuro, da Future of Work. E que, na verdade, aqui o tema é Power Skills, ou seja, estes são os tópicos diferenciadores, que é super giro porque tu consegues passar a gerir recursos humanos, ou seja, talento dentro da organização, numa forma horizontal, transversal. Eu consigo potenciar mais o meu talento para que ele não saia da minha organização. Nós fizemos este projeto de implementação no ISQE, estamos agora na fase do ongoing de implementar dentro da plataforma e o Cornerstone está a responder a esta necessidade de existir Power Skills dentro do seu core. E o ponto diferenciador é que começamos a olhar para um mapeamento geral de competências e que conseguimos ter quem está numa área, imagina, de desenvolvimento, mas que pode fazer todo o sentido pela sua Power Skill, passar por uma área de vendas. E eu consigo dizer a esta pessoa, olha, há mais oportunidades, há mais desafios dentro da organização, da minha própria organização, e escusas de ir procurar fora, porque eu tenho outros desafios aqui dentro. E, na verdade, é um desafio completamente diferente para esta pessoa. Ela está a passar por uma área de vendas. Portanto, é super giro ter esta dinâmica e que sinto que está a ser cada vez mais procurada pelas organizações, esta realidade das skills, de serem diferenciadoras, de serem skills de liderança, serem skills de pensamento analítico, de empatia. São competências que são muito procuradas e numa ótica de serem desenvolvidas não só para quem está nos perfis de liderança, mas também para quem está nos perfis de evolução da sua carreira. Isso é muito interessante porque permite à pessoa ter uma mobilidade interna que evita a pessoa se ir embora, procurar o que já tem dentro de casa
para outra empresa. Nem mais, é o desafio da retenção de talento, muitas vezes para quem está nos recursos humanos, está na vertente salarial, está na vertente do desafio, está no employee engagement, não é? Que tem que existir dentro da organização, mas a verdade é que se eu tenho talento e eu posso até não ter a necessidade de recrutar extra, repara no onboarding de alguém que eu tenho já dentro de uma estrutura, claro, e estou simplesmente a passar facilitado, não é? Claro. Completamente diferenciador. Claro. Não é? O acelerador para aquela pessoa não tem nada a ver com alguém que eu vou recrutar direto de fora da organização para dentro desta área. Completamente diferente do meu processo de onboarding. Claro. Ainda voltando aqui às plataformas, o que eu ouço às vezes é que as empresas põem uma plataforma que tem tudo mais alguma coisa, como diria o outro, e que assim respondem às exigências de compliance, de horas de formação, etc. Ou seja, parece que a plataforma está feita para os recursos humanos e nós agradecemos, mas menos para o colaborador. O que é que achas sobre isso? Olha, eu sinto que na verdade, nós hoje em dia, e cada vez mais, acho que o que acontece com a tecnologia é que nós procuramos aquilo que é a realidade com que temos contacto. Uma plataforma em si deve responder da mesma maneira que te responde uma plataforma de streaming, que te responde um Insta. Portanto, no fundo, eu ter capacidade de ter conteúdo ali altamente disponível, mobile ou não, mas com a capacidade e velocidade que eu tipicamente já estou habituado pelo meu mundo tecnológico. Portanto, esse é um ponto de desafio, mas que do ponto de vista de quem interage ou quem gera, eu diria que a plataforma está cada vez mais direcionada para ser ao indivíduo e não tanto para o gestor. Do ponto de vista do gestor, é a analítica e cada vez mais existe naquilo que é a realidade das plataformas, o AI, ou, no fundo, aquilo que é o machine learning que me pode ajudar a trabalhar dados, portanto, está-me a otimizar tempo para mim, gestor, mas, na verdade, o ponto de impacto é quem vai utilizar essa plataforma. Eu posso ter uma plataforma magnífica, com conteúdos espetaculares, e se eu não conseguir desafiar quem a vai utilizar, a minha taxa de aceitação, não é, dessa plataforma vai ser zero. Eu posso ser... Era uma ferramenta brutal para gestão, mas, na verdade, tem que ser o utilizador final a ter esse engagement. E é aqui que muitas plataformas fazem a diferenciação. Claro. Exploram esta parte. Como é que vocês trabalham isso? Imagino que com muita comunicação e a desafiar as pessoas para irem lá cada vez mais fazerem coisas. Olha, nós temos tópicos como gamificação, que está envolvida na própria plataforma. Temos... do ponto de vista de reconhecimento interáreas ou dos próprios colaboradores, portanto tu podes premiar, nós chamamos um badge, dar o badge a alguém que teve diferenciação, portanto tu acabas por ter um conjunto de medidas que te permitem gerar mais engagement, mas o engagement não vem só pela interação de colaborador A com o colaborador B, que é isto que é permitido e que fazemos com a parte da gamificação. Também é com a parte do machine learning que te permite conhecer-te a ti melhor e com isto começar a sugerir-te tópicos, obviamente com base nos algoritmos que conhecemos, mas que fica direcionado à experiência a ti. É isto que faz diferenciação, por exemplo, quando olhas para redes sociais e que te vão direcionando conteúdo. Portanto, estas plataformas comportam-se exatamente da mesma maneira, direcionando aquilo que faz sentido para ti, Cristina, e não para o perfil genérico que teria essa função. Claro. Podes-nos dar aqui um ou outro caso giro que tenham desenvolvido em Portugal? De implementação? Sim. Olha, nós temos casos muito giros de implementação de plataforma e que acabam por trazer esta diferenciação, ou seja, do que existia antes e do que passou a existir depois. Um dos temas foi com a implementação do módulo de learning, em que o nosso cliente tinha um tema que era ter a capacidade de conseguir ter presenças, ser efetivo em termos de evolução de conhecimento. E o tópico que era giro é a forma como o conteúdo nos aparece faz toda a diferença. Nós temos um produto que acaba por estar direcionado àquilo que é serviços, não tanto à realidade da plataforma, mas que é operacionalizado na plataforma, em que tu tens um conjunto de conteúdos e que te aparecem
quase como a Netflix. E que tu consegues ir seguindo o flow em si daquilo que é o conteúdo e ir acompanhando. E o ponto diferenciador aqui foi, com a junção das duas realidades, ou seja, a tecnologia, plataforma Cornerstone, com a forma como nós trabalhamos o digital learning, e aqui temos instructional designers que vão pensar todo o percurso formativo, que vão pensar qual o modelo de engagement, quais, no fundo, os modelos interativos que devem existir. Criámos uma taxa de penetração a nível de sucesso na formação perto dos 100%. Ou seja, passámos de uma taxa baixíssima de concretização quase para o máximo. Porquê? Pelo acesso à plataforma em si, por ser multiplataforma, ou seja, eu estou no meu mobile e estou a consumir aquele conteúdo. Imagino que sejam vídeos, questionários, jogos, ou seja, há um bocadinho de tudo, não é? Sim, tens um bocadinho de tudo, dependendo daquilo que é o conteúdo que queremos passar. Claro. E também muito direcionado a microlearning, ou seja, hoje em dia, e aqui é um tema multigeracional, que quando começas a olhar para as Gen Zs e os próprios millennials acabam por ter este tema, não é? Tem que ser um conteúdo rápido, eu não vou perder aqui 2 horas a olhar para um conteúdo num ecrã. E esse é o tema, ou seja, conseguires ter, no fundo, percursos formativos em que tu vais adquirindo competências e estas competências estão repartidas em vídeos, cursos de 10, 15 minutos no máximo, em que eu consigo dedicar. E 15 minutos já é o fim do mundo. Já é. Para algumas gerações já é o descalabro. Tudo que tenha mais de 3 minutos já é muito. Hoje já é verdade. É complicado. E ainda não temos a Gen Alpha. Quando tivermos a Gen Alpha, então eu acho que esse tempo ainda vai reduzir mais. Eu não sei como é que vai ser em 15 segundos. Aprenda alguma coisa em 15 segundos, não sei. Mas aí já vamos ter o chip, sabes? Acho que vamos implementar chips. Incorporas, depois ficamos já sem trabalho. Temos que aprender a fazer chips. Assim, mas está realmente, essa capacidade de concentração está a diminuir. Pois é. E diz-me uma coisa, isto é uma realidade só para grandes empresas, ou nós sabemos que em Portugal 99,99% são PMEs. Como é que isto se adapta a uma PME portuguesa que também tem que desenvolver as suas equipas? Olha, Cristina, eu diria que claramente aí o tema é o compromisso, é a realidade da estratégia que a empresa quer levar. Hoje em dia, a maior parte das plataformas de gestão de talento já tem esta vertente modular. E aqui o ponto de sugestão, e nós temos vários clientes neste âmbito, é em vez de pensarmos numa plataforma que implementamos a 100%, naquilo que é a sua realidade de digitalização de processos, olhamos para uma vertente modular. Começamos pelo módulo do onboarding, módulo de recrutamento, começamos pela realidade de performance, porque se calhar é mais crítico para a organização naquele momento. E o ponto de diferenciação é, em função do crescimento da organização e da necessidade, aí sim vai crescendo modularmente com a plataforma. E aqui conseguem crescer do ponto de vista do investimento que é necessário, porque quando olhamos para uma plataforma completa, claro que é um investimento completamente diferenciador. Claro. E aí só as grandes organizações é que têm. E o Cornerstone nisto responde, ou seja, tu acabas por ter não só esta vertente modular, mas também plataforma disponível, principalmente do ponto de vista de learning, para clientes que tipicamente não têm o suporte financeiro, vamos dizer assim, o arcabouço financeiro para ter uma plataforma completamente integrada. Sim, e no Learning vocês são reconhecidamente uma plataforma muito, muito sólida, sem dúvida. Há um tema que eu abordo sempre aqui com os meus convidados, que é a liderança. Okay. Ou seja, até que ponto é que, tendo à disposição uma ferramenta como uma plataforma sólida, com muitas soluções, o líder não diz assim, epá, a formação é ali vai lá à plataforma e desenvolve-te, que eu tenho mais que fazer. O líder não se pode esconder aí atrás da plataforma. O que é que tu achas disto? É assim, eu sinto que o tema aqui é muito... No desenvolvimento das suas equipas, obviamente. Sim, eu percebo. O tema aqui é muito mais cultural e mindset. Uma das coisas que nós tentamos trabalhar com os nossos clientes é esta mudança de mindset de eu implemento uma plataforma, mas não é por esta realidade existir que a partir daqui o meu líder ou as equipas de liderança deixam de ter necessidade de interação. Muito pelo contrário. E muitas vezes a própria plataforma obriga a essa interação. Ou seja, quando diz, olha, tem que existir reuniões de feedback. Portanto, quer dizer que eu tenho que a calendarizar. Sim, a plataforma calendariza.
mas faz com que ela exista. E por vezes, em alguns momentos, e tivemos casos em algumas empresas em que não tinham este modelo. O que existia era uma determinação de avaliação, top-down, e está feito. E, na verdade, não existia o momento de feedback do colaborador. Portanto, o tema é o líder em si, em termos da utilização da plataforma, pode utilizá-la nesse contexto, ainda que, se a cultura for bem trabalhada, se o mindset estiver bem dinamizado, então aí sim existe sempre a necessidade de interação e que o perfil dele não muda, não é? Só pelo facto de eu ter implementado uma plataforma, a verdade é que ele terá sempre a necessidade de interagir com os seus colaboradores e com aquilo que é o seu talento nas suas equipas e potenciá-lo. E de certeza que na plataforma há formação que ajuda a isso também. Também, claramente. Porque é importante. É importante. E tu disseste que isto depende muito de cada líder, obviamente, e de cada empresa, mas nós sabemos, há uns anos para cá, que estamos claramente numa fase em que a aprendizagem tem que ser contínua, que vamos aprender toda a vida, aprender a aprender, mudar de emprego provavelmente na nossa carreira. Como é que isto é na realidade? Tu estás a ver que isto existe realmente, que está a acontecer pelo menos aos poucos, ou a aprendizagem contínua ainda não está na realidade empresarial portuguesa? Aquilo que sentimos é que, de alguma forma, está a passar a existir em organizações com maior dimensão. E que, tipicamente, acaba por ser um papel de transferência, não é? Que vão assimilar lá fora e que acabam por incorporar aqui na nossa realidade. Sim, do ponto de vista da formação e na ótica do long life learning, está a começar a existir dentro daquilo que são os percursos formativos, ou seja, até aquele tópico que eu te comentava há pouco, a própria plataforma permite caminhar para outros percursos formativos em função daquilo que são os teus pontos de curiosidade, acaba por ir a esta realidade, ou seja, ela está a tentar dar resposta a essa realidade. E aquilo que sentimos é, hoje em dia, ainda temos muita necessidade de resposta da formação de compliance, ou seja, eu tenho o número de horas de formativos e tenho que fazer que elas existam dentro das minhas equipas e que a organização dê essa resposta. O tópico diferenciador aqui é se a organização em si, se é estratégico para esta organização crescer, se é estratégico para esta organização se diferenciar em relação aos seus concorrentes, em relação ao mercado, então aí sim, este é um dos principais pontos diferenciadores. E é isto que nós também trabalhamos com os nossos clientes. É, onde é que deveriam de estar a investir para continuarem esta diferenciação gradual e a crescerem gradualmente. Ok, mas então reconheces que a estratégia é muito importante, ou seja, Claramente. A plataforma não é a solução mágica para resolver e os líderes não se podem esconder atrás da plataforma para pensar nestas questões e o que tu dizias, se querem continuar a crescer, isto tem que ser muito bem pensado. Como é que vocês ajudam a pensar nisso? Porque eu acho que aí é que está o problema. Como é que as empresas e os líderes se conseguem projetar a 5, 10 anos o que é que vai ser necessário, o que é que as minhas equipas vão precisar de ter a nível de competências para enfrentar o mercado? Olha, aqui a maneira como trabalhamos e no fundo tem a ver com este modelo híbrido, ou seja, vamos buscar conteúdo e plataforma que consiga operacionalizar todo o processo, mas trabalhamos a consultoria estratégica com a liderança da organização. Ou seja, reunimos as equipas de liderança para, com eles, tentar identificar estes pontos de foco daquilo que é a realidade estratégica, mas também, e eu acredito que este é um tema transversal para a maior parte das organizações aqui em Portugal. Nós temos muita tendência para nos fecharmos sobre a nossa própria realidade. Temos pouca vontade de explorar lá fora e de ver outras organizações parecidas, similares à nossa realidade, como é que tiveram a fazer, como é que cresceram. E esse é um dos pontos que nós fazemos de diferenciação também. Ou seja, como é que fazemos? Vamos lá fora absorver esse conteúdo. Nós, na verdade, o ISQE não trabalha só a realidade geográfica em Portugal, nós temos clientes em França, UK, Estados Unidos, e com estes clientes também tentamos absorver estas realidades e perceber as evoluções e as tendências, onde é que estão a acontecer, para podermos trazer para os clientes que ainda não fizeram esse caminho,
mas que já os podemos dar alguma luz, como é que as coisas estão a acontecer e para onde é que eles poderiam tomar os seus pontos de decisão a nível da sua estratégia de crescimento. Claro. Há algum erro que tu vês nas empresas portuguesas ou que tu achas que está errado aqui na abordagem a estes temas? Olha, Cristina, eu diria que, e acho que tocámos nele já de alguma forma, para mim o principal erro quando olhamos para a tecnologia e é esta realidade de eu vou incorporar uma plataforma é assumir direto que pelo facto de eu comprar esta plataforma eu vou operacionalizar tudo dentro da minha organização. Está resolvido. Eu tenho um tema de gestão de talento, sim senhor, vamos comprar o Cornerstone e isto vai resolver. Tenho um tema de experience, de employee engagement, sim senhor, eu vou operacionalizar um módulo no Cornerstone e isto vai ficar resolvido. E o ponto diferenciador é este. Quando nós iniciamos um projeto, tipicamente direcionamos não só ao líder da organização do ponto de vista de gestão de talento, normalmente trabalhamos com o diretor de recursos humanos ou com o Chief People Officer, mas também ao restante da organização sobre onde é que eles gostariam de ver a organização e porquê, quais são as dores que levaram ali à compra da plataforma, para depois podermos aconselhar da melhor forma ao nosso cliente e dizer, olha, se calhar deverias trabalhar Employee Experience. E nós ajudamos a materializar essa Employee Experience. Temos experts que vão para dentro da organização, absorver a cultura da organização e dizer, olha, poderiam montar uma journey de Employee Experience neste modelo. E depois materializamos na plataforma. Claro, isso é ótimo. Estamos já no fim do nosso tempo, isto passa, passa muito rápido, passa muito rápido. Que mensagem é que tu gostavas de deixar aqui aos diretores de recursos humanos que estão com este desafio da gestão por competências, de adaptar as competências dos colaboradores e de ter as competências certas na sua organização para enfrentar o que aí vem, que não sabemos muito bem o que é? Cristina, eu diria que o primeiro ponto seria conhecerem bem, tentarem conhecer bem aquilo que é a sua realidade dentro da organização. Curiosamente, em muitas organizações, quando eu entrei, acabei por fazer este tipo de modelo de aprendizagem que nem sempre é sentido ou materializado desta forma por quem está nos recursos humanos, que é sentar-te com as áreas. É sentar-te, estás numa software house, vais-te sentar ao pé dos developers para ouvires, para absorveres cultura, perceberes como é que eles estão a interagir e daqui começar a nascer aquilo que é um modelo de competências e mais do que tudo, que este modelo seja pensado para poderes capacitar, no fundo, e utilizar o máximo de talento que existe dentro da organização, não recorrendo fora, para otimizares ao máximo. Claro que para tudo isto, e qualquer gestor de recursos humanos que agora aqui estivesse diria, Filipe e Cristina, sim, isso é tudo muito interessante, mas isso requer-nos imenso tempo. Aí entra a tecnologia. Vai ajudar a operacionalizar e a ser acelerador. Mas primeiramente, este ponto é super crítico, conhecer bem a sua organização, conhecer bem o talento que tem. Claro, é bom ver que a tecnologia ajuda, as plataformas ajudam, mas não substitui nunca o trabalho inicial. E se esse levantamento, se esse trabalho inicial não for feito e for feito por pessoas, depois não vai resultar, certo? Sabes que nós desenvolvemos agora uma plataforma super gira que ajuda nesse ponto, que é o iPitch. Sim, eu tinha essa pergunta, por acaso, passou-me aqui, conta-me. O iPitch é muito giro, ele nasceu sobre esta realidade desta necessidade de validar competências. E o que é que quisemos? Quisemos aliar, no fundo, tecnologia à componente humana. Ou seja, eu continuo a existir em interação com a tecnologia, mas a capacidade de interação com ela permite-me evoluir mais rapidamente. E esse é o ponto diferenciador. Existir tecnologia que dê resposta e que traga a realidade de acelerar conhecimento, acelerar a capacidade com que tu podes fazer as coisas acontecer. Muito bem, acelerar vai ser a palavra de hoje. Temos que acelerar. Muito bem, obrigada, Filipe. Obrigada por ter aceito aqui o meu desafio de ter vindo conversar comigo hoje. Foi um prazer. Agradeço também a todos os que nos estão a ver e a ouvir. Convido novamente a nos seguirem nas redes sociais e a subscreverem o podcast. Obrigada e até breve.